Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, 463 anos. Também hoje dia do carteiro, parabéns aos carteiros que cobrem nossa região. E também dia da criação do Correio Brasileiro. Então, 3 dados importantes, né? Aniversário de São Paulo, dia da criação dos Correios do Brasil e também dia do carteiro. Temos várias pautas hoje. Lei proíbe fogos barulhentos em Santos, mas ainda não é válida. Cubatão quer acelerar o fim do contrato com as OS. Essas OS aí estão dando dor de cabeça para muita gente. Tempo muda na Baixada Santista e deve chover nos feriados de amanhã, aniversário de Santos. Para debater este e outros assuntos, temos aqui o nosso convidado, advogado criminalista Armando de Matos Júnior, também comentarista aqui do Ação e Reação. Tudo bem? Tudo bem. E também o nosso advogado Nobel Soares, também comentarista aqui do Ação e Reação. Tudo bem, Nobel? Boa tarde. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Armando. Um prazer enorme retornar depois desse recesso, né? De praticamente 30 dias, né? Que estivemos ausentes. E vamos aí discutir os assuntos que estão dominando a mídia nesses últimos dias. Ausentes entre aspas, né? Porque passamos as reprises, né? Sim. Num domingo eu liguei para você e falei, Nobel, você está na reprise. Você falou, é verdade. E o Armando estava em Porto de Galinhas, também teve umas 2 reprises com vocês aqui, né? Porque a TV teve uma remodelagem, melhorou o ar-condicionado, as câmeras, pintou os estúdios, então tivemos que dar essa parada aí nesse final do ano, mas engraçado que muita gente vem na reprise, viu? Muita gente me parava na rua, não sei se é porque eu fiquei mais tempo na hora do almoço circulando em banco, shopping, fui andar na praia também, e muita gente, poxa, vi vocês lá, vocês falaram isso. Acho que a pessoa não viu o selo da reprise e continuava assistindo. Aí, até telefonando, né? Fazendo pergunta, né? Aí eu tinha que responder para vocês, olha, assim, mais ou menos, tal. Bom, lei que proíbe fogos barulhentos em Santos ainda não é válida. Por que não? Levará 90 dias para ser regulamentada e ainda deve receber novo texto de Benedito Furtado. Se você comemorou a edição da Lei Complementar 955/17, que altera o Código de Exposturas do município de Santos e proíbe a fabricação, comercialização e queima de fogos de artifício na cidade, fique atento, a Prefeitura de Santos tem 90 dias para regulamentar a lei, a partir da data de publicação, ou seja, não tem nada definido. Portanto, a administração confirmou apenas que a Guarda Municipal será responsável pelas apreensões em flagrante e as denúncias por meio da ouvidoria serão fiscalizadas pela Secretaria do Meio Ambiente. Boa tarde a todos, a você, Filete, ao colega Nobel, a todos que nos assistem nesse momento. Realmente um prazer voltar aqui mais uma vez. É uma lei municipal, me causa um pouco de estranheza a regulamentação dela, porque nós temos várias casas que vendem e manipulam fogos de artifício. O que eu não concordo é que se faça isso de forma clandestina. Agora, a venda, a comercialização com segurança, qual o problema? Eu gostaria até de dar uma olhada, ler essa lei de forma mais profunda para entendê-la. Outra coisa, de que forma você efetivamente vai fiscalizar? Você não tem um guarda municipal em cada esquina, em cada quadra para fazer isso. Um dia de jogo de futebol do Santos Futebol Clube, por exemplo, quando o Santos faz gol, como é que você vai proibir, inviabilizar que as pessoas manipulem isso? Então, é uma lei, desculpa, eu precisaria dar uma olhada nela, uma lida, para entendê-la. Se for isso, a venda, eu até fico assim um pouco com o pé atrás, porque a Constituição fala na livre iniciativa. Você quer montar uma casa para vender artefatos, fogos, não há problema nenhum. Agora, proibir de uma hora para outra, acho isso temerário. A confusão que se deu, né? Porque é uma lei muito festejada pelos protetores, quem tem criança pequena, perto de hospitais, mas é como o nosso Armando falou, o cara pode sair daqui e comprar o artifício em São Vicente, no Guarujá, e a gente aí prejudica o comércio da região desta área. Mas também na lei existe um adendo assim, salvo situações especiais. Né? E o que são situações Depende. especiais? Se nascer mais um filho do Armando é especial. Pode não ser para o munícipe, para o meu vizinho, mas se o Nobel ganha na loteria sozinho é especial, né? Se a TV Com aqui comemorar 20 anos é especial, né? O Carnaval é especial. O jogo do Santos, primeiro jogo do Campeonato Paulista, pode ser especial. Ou seja, então, por isso que o vereador reconhece a confusão.
o texto está muito confuso. Vou apresentar um novo texto nesse mesmo artigo para que não haja dúvida. Mas a lei proíbe a comercialização? A comercialização e o uso do artifício. Ela proíbe a comercialização, né? E a fabricação, a comercialização e a queima de fogos que façam barulho, só os que fazem barulho. Não, todos os fogos fazem barulho. Aliás, ele serve para isso mesmo, né? O show pirotécnico é algo diferente, é para chamar atenção mesmo. Agora, você proibir na cidade de Santos a fabricação, concordo, isso tem que ser isolado. Toda fábrica que manipula pólvora ou explosivo deve ser isolado. Dentro da cidade, isso é proibido. Na zona urbana é proibido. Tem até lei estadual, federal, que fala sobre produtos controlados. Agora, você inviabilizar a venda de fogos, isso é outra conversa. Por quê? Esse homem, esse empresário, ele já tem um alvará da prefeitura há anos, esse ou esses, né? No plural. Já manipula, já vende aquilo há muitos anos. Como é que vem agora a Câmara Municipal proibir que ele tenha aquela atividade? Mesma coisa que nós proibimos, olha, não pode mais loja de automóveis em Santos, não pode. Não se vende mais automóvel em Santos. É mais ou menos isso. Eu gostaria de também dar minha opinião. Claro. Sim, com certeza. O pretexto para esta lei, segundo eu acompanhei na internet pelo vereador Furtado apresentou, seria os males que a explosão desses artifícios acarreta aos animais. O vereador Furtado foi meu colega na Companhia DOCA, na época ele era dirigente sindical e líder sindical, defendia os interesses dos trabalhadores. Depois que ele afastou-se, um ano e meio depois que ele se afastou e foi para o sindicato, não voltou mais para a atividade portuária. Então, hoje ele atua como um defensor intransigente dos animais. Eu acho nobre a defesa que ele faz acerca dos animais, sem qualquer restrição. Entretanto, o Armando colocou muito bem, a comercialização de fogos é lícita. Não pode uma lei municipal vedar aquilo que a lei federal permite. É a questão da hierarquia. Uma lei hierarquicamente superior prevalece sobre a inferior, que no caso é a municipal. Segundo lugar, é meio confuso como se fiscalizar, admitindo a possibilidade técnico-jurídica de se viabilizar este tipo de restrição, quais os meios que a municipalidade teria para impedir ou punir aquele que vier a queimar esse tipo de fogos. A questão do comerciante é também muito grave, porque existem comerciantes antes que eu já conversei, que estão preocupados com as dificuldades financeiras que serão acarretadas a eles, são poucos, por esta lei, que de repente, subrepticiamente, o proíbe de exercer uma atividade ilícita, condicionalmente assegurada, e até o município autoriza mediante o alvará, como o Armando bem colocou. Então, me parece que esta lei serviu mais como marketing para o vereador recentemente eleito, que ele tem um apoio intransigente de diversas ONGs relacionadas à defesa de animais. Sem problema nenhum, não estou aqui questionando a defesa. Só acho que ele coloca um interesse dele particular se sobrepondo ao interesse maior do comerciante, da livre atividade da população nas comemorações do jogo do Santos, sei lá, do Corinthians mesmo. Enfim, eu quero ver como é que vai fiscalizar. Ou então a lei não é para ser fiscalizada, é somente mais um diploma legal que se cria, porque não há problema na cidade, então vamos criar proibições. Que proibições rendem dinheiro para o município. Não, realmente, o barulho de fogos é prejudicial para os cães, né? Porque eles têm uma capacidade auditiva maior que a nossa. Você que é médico, veterinário... E também, por exemplo, há pouco tempo eu estive falando com o doutor Aldo, que é comentarista aqui, ele tem uma filha recém-nascida, todos nós já tivemos filhos aqui, nós sabemos como é que é um recém-nascido, com muito barulho, isso complica um pouco, né? Mas é aquela coisa que é uma lei que é difícil de você fiscalizar, né? Você joga para a guarda municipal. Multa sobre fezes na rua, de cachorro. Diminuiu, eu acho que diminuiu. Quero falar que não. Pô, mas questão de educação, né? Por exemplo, você vê que hoje em dia já não tem, lógico, você vai falar assim, mas eu tenho encontro. Sim, tem, né? Um cachorro defeca 4, 5 vezes por dia. Se o cara pôr 4, 5 vezes na rua, vão ser 3, 4, 5, 15, 10 a 15
pedacinhos de fezes ali que vão perturbar alguém que pisa, vai pro nosso bueiro e tal. Mas assim, já melhorou bastante do que era, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes a lei ela chama atenção, né? Ela chama atenção Eu acho pro que o problema. comerciante, o Abel colocou muito bem, está aí uma boa proposta para o comerciante pedir a arguição de inconstitucionalidade da lei. Tirar fora do mundo jurídico, ela não pode funcionar porque ela veda uma atividade constitucionalmente assegurada a Só todos para os encerrar isso, nós temos outros assuntos interessantes, Isso. mas só para encerrar, eu acho muito mais interessante a Câmara dos Vereadores criar algo para levar à sociedade conhecimento sobre o bom senso. Como nós passamos na porta dos hospitais, tem lá uma placa dizendo não pode buzinar, tem uma buzina e uma fita em cima dessa buzina. Que a Câmara dos Vereadores, que a Prefeitura conscientize os alunos que estão na base, que estão crescendo, essas crianças, fala, olha, fogos, determinados dias, não toda hora. Isso até concordo, olha, perto de escola, perto de hospitais, de madrugada, isso é conscientização. Agora você mudar uma cultura, que isso é uma cultura, o Santos, o Corinthians, ou o jogo que for feito aqui na cidade, o santista vai disparar fogos, isso é inevitável. Agora você proibir a comercialização, fechar um comércio que vive daquilo há anos, não um comércio, vários comércios nós temos aqui na cidade, isso eu não concordo. A administração, por intermédio da assessoria de imprensa, informa que o artigo 201 do Código de Cultura foi alterado somente para ampliar o horário de escolas de samba, nos 90 dias que antecede o carnaval. Então você que reclama de barulho, né? Com a alteração, o horário permitido para os ensaios passou de 22 horas para meia-noite, e nada afetando a proibição aos fogos de artifício e demais artefatos pirotécnicos. Ou seja, você que mora perto de escola de samba, que gosta de samba, vai lá para sambar. E você que não gosta, de repente fica raletando, não gosta, agora não é mais 10 horas, é meia-noite. Então, se tiver um batuque lá 11 horas, está dentro da lei, segundo a administração municipal. Então, muita gente aí vai ligar para o nobre, vai ligar para o advogado, tá fazendo... Não, agora é meia-noite. Então, o barracão da escola de samba pode ficar até meia-noite aberto, segundo o código de posturas e tal, só até o carnaval. Depois do carnaval, volta às 10 horas da noite. Mas aí nós vamos bater na mesma tecla. É aquela pessoa que não gosta de carnaval, que tem filhos pequenos e tem cães em casa, gatos, não importa, e mora próximo de uma escola de samba. Como é que fica a situação dele? Então é algo muito complicado também, porque ele mora ali por uma situação econômica ou porque ele comprou aquele imóvel que ele queria, etc. A escola de samba tem alvará para funcionar. Tem alvará para funcionar. Então como é que fica isso? É complicado. É complicado. É bom, Fernando, definir prioridades, bom senso, né? é bom senso. É chegar no presidente da escola de samba e falar, olha, pode bater aí, mas vamos tentar. Tem gente aqui. Depois das 10 costuma se respeitar. Eu tenho certeza que o presidente da escola de samba ele vai entender. Agora alterou aqui. É outra questão, porque nacionalmente a lei do silêncio vigora a partir das 22 horas. A lei municipal já prorrogou até meia-noite. Quer dizer, é tanta coisa que o legislador local está criando, eu acho que está faltando assunto. Só falta agora fazer uma lei proibindo o trovão, porque o trovão também faz um barulho assustador. O raio, relâmpago. Já imaginou? É bem provável que isso aconteça. Viu? Essa lei é importante para os animais, mas eu acho que também ninguém está pondo a mão, estão fazendo leis, fabricando leis, né? Que são importantes, mas não são tão relevantes quanto a do Uber e do táxi, que ninguém define nada. Isso. Ninguém chega lá porque o cara vai falar. Agora sim. O cara vai falar do Uber. Eu sou a favor do taxista, porque eu acho que paga imposto há 50 anos. Mas não sou totalmente contra o Uber, embora eu nunca utilizei. Eu não utilizei porque eu acho que, entendeu? Mas eu não utilizei. Mas eu acho assim, o Uber regulamentar o Uber, vamos regulamentar, vai pagar imposto, não vai, como é que fica, não fica, só fica taxista e tal. Eu acho que o taxista tem que ser bem atendido, porque ele já está há mais tempo aqui, paga impostos e tal. Agora, ninguém põe a mão no Uber e no taxista, porque se você for a favor do taxista, vai ter 2.000 pessoas que têm Uber que vão ficar contra você. Se você for a favor do Uber, como por exemplo, o Kenny já manifestou em rede social, ele era contra, agora a favor, tudo é a opinião. Se você for a favor do Uber, vai ter 1.600 taxistas com familiares contra você. Então ninguém quer pôr a mão nisso, porque isso aí de qualquer jeito, se você falar que vai para Roma, é pau. Se você falar que vai para a China, também. Qualquer caminho que você tome vai ter desgostosos. Então, de repente, é mais fácil fazer leis mais simples, que você não se exponha tanto, né? Aproveitando o ensejo aqui do Dr. Nobre, ele falou uma coisa interessante. Eu me recordo, lendo jornais aqui da nossa cidade, há muitos anos atrás, anos 80,
o vereador tentou revogar a lei da gravidade. Se vocês forem buscar isso na internet, falaram para ele o que era a gravidade, ele falou, vamos revogar essa lei. Anos 80. Prejudicial, né? Não é tanto tempo assim. Teve um vereador que mandou a população, como tinha muito pombo, ele mandou a população comer os pombos, né? Mas só que ele se esqueceu que ele era médico e comendo os pombos você pode pegar toxoplasmose. Que a toxoplasmose, que o pessoal fala que fica cego, tudo, o pombo não transmite através das fezes, nem de nada. É da carne. É da carne. Então ele queria que as pessoas comessem o pombo? Sim. Inicialmente uma ideia, porque aí a pessoa comia como se come uma galinha e de uma certa maneira diminuiria os pombos e alimentaria a população. Só que ele esqueceu que ele é médico e esqueceu que dá toxoplasmose, que é muito pior do que deixar os pombos aí. E ele comeu o pombo? Não, ele deu uma ideia, Entendi. que como tem hiperpopulação de pombos, que se estimulasse a população a comer os pombos, que aí não seria um crime, que a pessoa está comendo, tá uma subsistência, como come uma galinha, como come e tal, aí comendo os pombos ia diminuir naturalmente a população, né? Pessoas faziam armadilhas, provavelmente bairros mais carentes, tal, aquela coisa toda. Só que ele esqueceu que a toxoplasmose é pela ingestão da carne de pombo, e que a toxoplasmose o cara fica cego, dá problema neurológico, que é muito pior. O prejuízo seria muito pior. Muito pior. É isso. Roubo de carga e estupro aumentam no estado e na capital. Diz que o roubo de carga está aumentando aqui no estado de São Paulo, mesmo com a polícia aí, inteligência da polícia, o secretário de Segurança, Magno Alves Barbosa, relaciona esses crimes contra o patrimônio. O que mais chamou a atenção, o aumento dos roubos de carga. Olha, roubo de carga, ele existe porque alguém compra mercadoria roubada. Então, ponto. Quem compra a mercadoria roubada são os grandes empresários, aqueles que detêm redes de lojas, etc., aqueles que vendem mercadoria pela internet, porque o ladrão não sai a campo para buscar X mercadoria se ninguém comprar. Ele não vai ficar na casa dele com 200 geladeiras, 1 tonelada de soja, ele não vai vender isso a granel. Alguém compra esse material roubado. O que a polícia precisa fazer, a investigação, né, o Estado, a polícia, investigar e chegar nessas pessoas, prender e processá-las. Agora é um problema antigo. Sempre que você encontrar uma mercadoria muito barata, a preço módico, desconfie. Porque pode ser uma mercadoria roubada, pode ser algo produto de crime, produto de roubo. Por isso que vem crescendo. Agora o que o Estado precisa fazer, nós falamos sempre aqui toda hora, é investir muito na segurança pública. Lógico, o problema é a base, é a educação. Mas já que nós não temos tempo para isso, porque investir em educação demora 1 década, 2 décadas, 3 décadas, 2, 3 gerações, nós não temos tempo para isso. Precisamos parar esse sangramento. Como se para esse sangramento? Botando polícia na rua, né? Tendo gente para atender nas delegacias, essa demanda toda, e o Estado não tem feito isso. Muito pelo contrário, tem esquecido as polícias. Não existe roubo se não tiver quem compra, e não existe traficante se não tiver usuário também, né? Isso é uma questão de saúde. Saúde, né? Isso é uma questão de saúde e, pior de tudo, uma questão de cultura. O que nós observamos, recentemente eu li, já existem remédios à base de tetracannabinol, que é o princípio ativo da maconha. Então se discute isso, se o tetracannabinol, se a cannabis sativa L, ela pode ser utilizada pela indústria farmacológica. Mas não é o cara, o cara fuma maconha, um exemplo, e achar que vai ter efeitos de melhor. Não, isso aí vamos supor, a maconha é uma molécula, né? É uma parte da maconha que é retirada, é um componente, né? Que faz o remédio que ajuda para problemas do sistema nervoso, para aquelas convulsões que não param, né? Então. E outra coisa, o uso da maconha não foi regulamentado ainda. As pessoas, já foi, não foi coisa nenhuma. Continua sendo crime, nem é contravenção, é crime. Se você for interceptado pela polícia com cigarro de maconha, você é levado para a delegacia e você assina lá um termo circunstanciado. Se for uma grande quantidade, você pode ser preso por tráfico. E vai preso mesmo, a polícia prende. Então essa ideia de alguns jovens, olha, já liberaram, não liberaram coisa nenhuma. Existe um projeto para isso, está se discutindo, né, muito. Agora, isso deve ser discutido por cientista, não por leigo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, sugestões, antes de passar a palavra para o Nobel, né? Pode ligar por mandar um WhatsApp por 997 11 5545, dúvidas, sugestões, perguntas para os nossos convidados de hoje, né? Pelo telefone 997 11 5545, até umas 2 horas, né, pessoal? Porque tem gente passando 2h14, 2h15, quando acaba o programa, 2h20, aí eu respondo, mas aí não posso dar os convidados já foram embora, tudo.
Então, qualquer dúvida, e quem, para os mais antigos, né, mais tradicionais, pode passar por MSN também. E para os mais tradicionais, né, como o Uriel, que ele me liga no intervalo, né, mas aí tem que se ligar rapidinho, porque a gente faz um monte de coisa aqui no intervalo. Nobel, essa questão dos roubos que estão aumentando de carga aí na região? Acho que o Armando já colocou com muita propriedade, né? Precisa investir na inteligência. As empresas também têm a sua cota de responsabilidade ao não dispor de equipamentos de segurança nos veículos, né, que transportam essas mercadorias, o que facilitaria em muito a identificação, né, dos autores desses furtos e preveniria também, né? Porque eu acho que tem que trabalhar na prevenção, porque depois que acontece é um problema sério. Eu concordo plenamente com a posição do Armando nesse aspecto. Essa matéria foi relatada no Estadão de hoje, né? E também o Diário do Litoral, né? Ontem nós citamos aqui o Diário do Litoral, como citamos a Tribuna, Jornal do Boqueirão, Jornal do Vila Matias, Jornal da Ola, né? E ontem uma reportagem do DL, nós também batemos aqui nessa tecla, o aposentado vai ganhar cartão sênior. Olha lá, a empresa metropolitana informou que ontem o aposentado por invalidez José Pereira da Silva, cujo drama foi alvo de reportagem no Diário do Litoral, terá seu cartão sênior emitido pela BR Mobilidade. Entramos em contato com a concessionária e está providenciando um novo cartão, disse em nota. Se aposentado, ele entrava no ônibus, não dava o cartão, falava que ele tinha que esperar, ele era humilhado, tal. Aí eu falei, poxa, ontem eu falei, tem que alguém bater na mesa? Falei, vamos dar o cartão logo. Sabe aquela coisa que está na tua empresa, vamos supor, tem uma burocracia, mas você vê que errou? Você errou, olha, seguinte, marcou a consulta para 8 horas, ela chegou às 8 e o médico não estava. Então atende com outro, marca para ela às 9 horas, dá um bônus para ela, dá um banho grátis. Alguma coisa perdeu, ela chegou às 8. A pessoa não chegou, ela reclamou. Não, o que eu posso te ajudar? Ah, não é que 9 horas eu tenho um banho. Tá, então vá dar o banho lá de graça e volte para a consulta aqui. Você tem que, alguém tem que bater na mesa e acertar o negócio. Chega lá a pessoa, não tem uma perna, muleta, tá sendo humilhado. Ele tem o cartão, mas vai demorar um mês. Mas não dá para demorar um mês. Tem que alguém chegar na empresa, um diretor, eu falei aqui, poxa, vamos resolver isso logo, concorda, mano? É tanta burocracia que as pessoas das empresas, elas criam mais ainda. Então precisa ter um gerente, alguém que tenha capacidade de mando para resolver. Fala, não, a empresa vai ficar com esse prejuízo e essa pessoa terá tal benefício, como você muito bem colocou aqui. Mas isso é uma questão de lógica também. Ele já estava tentando renovar eletronicamente, embora o cartão deveria ser renovado automaticamente, sem necessidade de passar por humilhação e passar por via eletrônica. Ontem ele estava satisfeito, agora estou tranquilo, meu direito foi restabelecido. Muito obrigado a Diário, TV Com, a todos que me ajudaram. A MTU reforça que a partir de 60 anos, todos os usuários devem solicitar em definitivo o cartão sênior da BR Mobilidade. Isso é uma questão complicada, né, Nobel? O direito do cidadão, né? Ele entrando de muleta, sem uma perna no ônibus, e ele mostrando o cartão antigo, olha, não renovou, mas alguém tem que resolver isso, né? Porque lógico que vai dar problema. Ele tem uma impossibilidade, um defeito físico. Ele já tem o cartão antigo, agora vai demorar um mês para renovar? Quer dizer, um mês ele vai ficar andando o quê? Ele vai ficar surfando? Ele vai ficar nadando? Como é que ele vai chegar nos lugares, né? Está faltando bom senso, né? Por parte das pessoas. Não é possível ser visualmente verificando que a pessoa, ele perdeu o membro, né? Uma perna, um braço, ainda quer a prova documental daquilo que você visualmente está enxergando. E ele já tem a carteirinha antiga. Ainda que não tivesse, né? Se fosse para fazer prova para a terceira pessoa que não está presente ali, tudo bem. Mas a palavra é bom senso, né? É bom senso, está faltando. As pessoas estão muito formalistas. Estão abraçando o formalismo exacerbado que termina praticando injustiça, né? E esse tipo de comportamento realmente é reprovável. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta na Ação e Reação desta quarta-feira, hoje com Armando Matos e também o Nobel Soares aqui como nossos comentaristas. Hoje é aniversário de São Paulo, dia do carteiro e dia da criação do correio. Chegaram algumas mensagens, o pessoal está ligando aqui, mas vamos falar dos apoiadores primeiro. Mandar um abraço pro pessoal do Ozan. Plano de assistência familiar é Ozan. Ligue 32 28 8000 ou acesse www.ozan.com.br e obtenha mais informações. Hoje em dia, a Ozan ajuda as pessoas nos momentos mais difíceis. Tem aquele caderninho com desconto de médico. Às vezes a pessoa não tem plano de saúde, está caro o plano de saúde, tem aquele caderninho com os médicos com desconto, laboratórios. Sempre ajuda na hora da dificuldade, né? Ozan, plano de assistência familiar. Fale que viu aqui no Ação e Reação e que tem um desconto lá com alguma das suas secretárias. Manda um abraço para o Fábio Garibe, também o proprietário e diretor executivo da Ozan. Mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, onde estava lá Augusto, Aldo, Dr. Cid, Dr. Heraldo, todo mundo comendo lá, né? Então, Boqueirão Express Grill, alimentação
da mais alta qualidade, azeites importados, olha lá, para a sua hora de almoço, todo dia das 11 às 16 horas, de segunda a segunda, né? Então você que ainda não almoçou, ou amanhã, no feriado santista, vai querer dar um descanso para a esposa, tal, vá na Boqueirão Express Grill. Mandar um abraço para o Nelson, São Paulino, contente com o título da Florida Cup do São Paulo, e para o Paulo, que é corintiano, ficou triste que o Corinthians perdeu nos pênaltis, né? Mas é assim mesmo. Então, Boqueirão Express Grill, em frente ao Supercentro Boqueirão, ao lado da Unisanta, pertinho, fácil, de segunda a segunda, ao seu local para você fazer sua alimentação. Voltando aqui, temos várias perguntas, né? O Renato quer me derrubar, ele já quis me derrubar ontem, hoje ele quer me derrubar de novo. Não pode mais soltar fogos, não pode nada na cidade, daqui a pouco não pode... Renato, peraí, eu vou ler isso aqui? Eu vou ler, vai. O Renato falou, não pode mais fogo de artifício, não pode mais nada, não pode, daqui a pouco, o Armando, não vai nem poder mais fumar maconha na praia. Acho que não pode, né? Nunca pôde. Nunca pode, mas ele está ironizando, né? Está ironizando aqui, dizendo que daqui a pouco vão proibir as pessoas. O Adalberto do Jornal Tema manda um abraço para o Armando, para o Nobel. Tenho mais de 65 anos. Não parece, Adalberto, está conservado. Olha a foto dele aqui, ele fez um Photoshop aqui, né? Tenho mais de 65 anos e às vezes utilizo transporte aqui na nossa região, como também no metrô da capital. Nunca fui barrado quando preciso utilizar os meios de transporte usando a minha CNH. Pergunto, nos países desenvolvidos é para os que completaram 65 anos de vida e nos países de desenvolvimento 60 anos. Há necessidade de se retirar essas carteirinhas ou bastaria somente apresentar um documento com foto por órgãos oficiais? Nobel, essa pergunta. Ele falou que nos países de primeiro mundo é 65 anos, aqui 60 anos. Né? Que a pessoa sofre mais aqui, então a pessoa envelhece mais aqui, né? Trabalha mais, paga muito imposto. E vive né? menos. E vive menos, né? Vive menos. É uma coisa você trabalhar, o Armando tem um funcionário lá ganhando 5 mil, né? O Armando está pagando 10. E o funcionário quando recebe 5, recebe 3. Aí ele fica com 3 mil no bolso dele. Ele vai comprar as coisas com 50% de imposto, ele recebeu 1,5. Então o Armando pagou 10 para o cara chegar 1,5 na ponta, né? Então aqui é mais sofrido, né? Aqui é mais complicado, por isso de repente baixaram para 60 anos. Brincadeiras à parte, o que você acha, Nobel? Tem que ter essas carteirinhas mesmo, né? No caso desse senhor aqui, tinha que ser renovação automática, né? Do senhor, não tinha que nada disso, tinham que mandar para casa dele, do José Pereira da Silva, ele não tinha que nada que entrar em site e tal, não renovaram automaticamente, mandaram ele entrar no site, complicaram a vida dele, mas, tal, o que você acha, o Adalberto está perguntando, dessa questão, teria que ter o documento da própria empresa ou só a carteira de identidade já bastaria? Eu penso que a empresa deveria ter um mecanismo de renovação automática, exigiria do usuário do transporte, nessas condições, apenas o primeiro cadastramento. A partir daí, sabendo que ele existe, tem tal endereço, etc., não custava nada remeter via postal, como você recebe um cartão de crédito que venceu, o banco manda o substitutivo, né, em sua casa. Então, quanto mais burocracia o poder público criar, mais eu acho que ele fica satisfeito de obrigar a pessoa a se humilhar toda vez que vence o prazo de validade dessa carteirinha. Eu acho que o prazo de validade deveria ser enquanto a pessoa viver. Mas você concorda então que a empresa tem que ir a primeira vez? Deveria, a primeira sim, lógico, a empresa não vai adivinhar. Mas, e se for uma pessoa de São Paulo? Agora, se for uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de 70 anos que vem a passear em Santos. Tem que ter um cadastro nacional disso aí. É como o cadastro de ocupação de vagas de estacionamento para idosos, especiais. Aquilo vale para o Brasil todo. Você vai aqui na CET, obtém e acabou. Não precisa ter um em cada município. Então, seria uma espécie de identificação que valesse para o Brasil e todo o território nacional, digamos assim. De qualquer maneira, o que se objetiva com isso? Eu quero dizer para essa pessoa que aquilo que o poder público isenta para um, termina sendo pago por outros. Você sabe disso. Nada é de graça. A empresa coloca no seu custo tarifário, na sua planilha, todas as despesas que tem, inclusive, sobretudo, com isenções que o poder público talvez concede. Por isso que ele falou dos 65 anos, aqui 60 anos, talvez essa questão. É uma questão política, é uma questão de natureza política. O que ocorreu recentemente com o aumento da tarifa do transporte, Armando, foi o seguinte: a empresa manda uma planilha para a CET, o poder público, que homologa ou não. E nessa planilha, acreditem,
incluir um período que ela nem estava contratada da inflação. Para contar, para apurar a inflação, incluir um período anterior à data de assinatura do contrato. Então, a Defensoria Pública entrou firme aí, conseguiu eliminar, suspendeu o reajuste concedido pelo município da tarifa do transporte coletivo. Então, você veja bem, se eles são capazes de, ao elaborar a tarifa, e o poder público, me parece que fica à parte, somente recebe e tem um caráter meramente homologatório daquilo que o particular lhe fornece. Não vai lá fiscalizar e se contrapor, não, simplesmente aceita, bate o carimbo e defiro, diz o prefeito. Precisou a Defensoria Pública identificar, acho que é uma fraude isso aí, né? Como você começa a trabalhar hoje e já pede um reajuste como se você estivesse trabalhando há 12 meses atrás. Foi assim que aconteceu nesse último reajuste, que a Defensoria Pública, em boa hora, entrou na Justiça e conseguiu suspender. E nisso está incluído naturalmente as isenções concedidas às pessoas idosas. Armando. Olha, outro fato importante também que nós estamos discutindo aqui é essa carteira. São 60, 65 anos, vamos levar em consideração os 60 anos. Para que ir à empresa e constituir lá um cartãozinho? Por que carece isso? Não há necessidade. A pessoa apresenta a sua cédula de identidade. Seria uma forma, né? A cédula de identidade do estado de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, não importa, tem lá. É só bom senso, sabe? Olha, o senhor nasceu em tal data, o senhor tem direito, o senhor já tem 60 anos. Ou o senhor não tem 60 anos, o senhor tem 59 anos, então o senhor precisa pagar a passagem. Mas não precisa uma carteira, por quê? Porque o motorista não tem tempo de pegar a identidade da pessoa, pode ser isso, pode ser isso. Porque é perder tempo, é criar burocracia, pessoa com problema de locomoção. Para não dar a isenção. Para não dar a isenção. Você termina perdendo o interesse. A burocracia é tão grande, você perdeu um dia. Vai perder o dia entrar numa fila. Né? Todo mundo detesta a fila. Eu me lembro de uma época, digamos, 1969, eu retornei a Sergipe visitando. E eu estudava no Colégio Canadá. Eu era membro do Grêmio Estudantil Vicente de Carvalho. Tem fazenda lá em Aracaju, não? Não, meus pais moram lá. E a carteirinha do GEVEC, que era a sigla do nosso Grêmio Estudantil Vicente de Carvalho, ela tinha um logotipo parecido com o do Corpo de Bombeiros. Muito bem. Cheguei lá em Aracaju e, como eu sei que estudante paga meia, eu digo, bom, vou apresentar a minha carteirinha de estudante. Não, me isentaram, pensaram que eu era do Corpo de Bombeiro, nem paguei nada. Entende como é que funciona? Então é o que eu digo, bastaria você ter uma identidade que comprove sua condição e ponto final. Todos nós temos, a nossa identidade RG, todo mundo. Hoje, até nascendo, já não precisa outro documento, né, gente? Vamos parar com isso. Tem um amigo meu que era furão de festa, e ele punha uma... Isso é aquela porque furava festa, só 20 anos atrás, ele punha um blazer, uma gravata, é todo bem arrumado. Falava, quando você vai bem arrumado, ninguém te barra, né? O cara vai bem arrumado, né? É verdade. É verdade. Bom, tem aqui a Rita perguntando para vocês, temos 2 advogados inteligentes aqui, quero saber como resolver os problemas, vai dar os 2 programas, mas vamos tentar. Como resolver os problemas do sistema penitenciário perante aos últimos acontecimentos? Rebeliões, brigas entre facções, construções de novas penitenciárias resolve? Qual a opinião do Nobel e do nosso querido Armando? Olha, é a Rita do São Vicente. Rita, parabéns pela sua pergunta, muito pertinente. Vamos entender o seguinte, o Estado não investe em educação, ponto. Isso nós precisamos falar aqui, todos nós sabemos. Então, isso vai indo. Aquele rapazinho que mora numa periferia, ele cresce, vira adolescente, se ele não tiver instrução, se ele não tiver algo, uma luz no fundo do túnel dele, o estudo, o trabalho, a família, a igreja que for, religião, ele se perde. Ele vai para o mundo da droga, o mundo do crime, ou para os dois. Quando ele completar 18 anos, ele vai para o ambiente carcerário comum, menor de 18, maior de 12, vai para a Fundação Casa. Depois de completar 18 anos, maioridade, ele vai para o sistema prisional, igual o homem de 30, 40, 50, 70, 80. Não tem alteração, é o mesmo espaço. Mas vamos deixar de lado a cultura. Hoje, precisaríamos fazer? Criar investimentos maciços, porque o governador não quer construir cadeia, o presidente da República não quer construir presídios federais, porque isso não traz voto. Isso não traz voto. Olha, construir uma cadeia. Ele prefere construir uma creche, um hospital. Também concordo com ele. Só que nós precisamos. É a mesma coisa quem tem feira livre próximo de casa. Ninguém quer a feira livre na porta da sua casa, mas quer ir à feira e comprar o alimento fresco.
Ninguém quer um cemitério no centro da cidade, mas nós precisamos colocar em algum local os corpos, os finados da nossa sociedade. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. O governo precisa investir em educação, na base, mas isso para colher 20 anos, 30, 40, 2 gerações. Construir presídios, investir em presídio e outra, você dar o que fazer ao preso. Porque o sujeito ficar 24 horas ocioso, sem ter o que fazer, ele pensa em fugir de lá e praticar crime lá dentro, para ganhar dinheiro, para sustentar sua família e para se autossustentar. Agora, se você tiver uma ocupação, lógico, nem todos vão salvar. Alguns não tem jeito. Isso aí, pode falar o que quiser, alguns não tem jeito. Não tem Tem aquela estatística, né, Armando? Não tem que como. 10% se cura, e 10% não tem jeito. Tá, e 10%, mas sobra 90%. Não, e 10% de qualquer jeito sai bom. É aquele cara que se arrepende, fica lá, Sim. vai para a religião, e 80% depende do sistema. Depende do sistema. O homem é fruto do seu meio. Se você coloca fechado numa cadeia, porque o Estado determinou que a pena seja no sistema fechado, reclusão, você dá uma atividade para ele. Não é, ensine-o a ser pedreiro, a ser pintor, a ser funileiro, a ser carpinteiro, a ser enfermeiro, uma coisa para que ele possa trabalhar, ganhar dinheiro e passar o seu dia. Agora, você amontoar pessoas como estão fazendo e fizeram lá agora, em Natal, e fazem em outras cadeias, né? Então você está criando um monstro. Sai caro para o Estado. Sai caro para o Estado e outra. Muita gente ganhando. Muita gente ganhando muito dinheiro. Quando terminar a pena dele, se ele sobreviver, doutor Nobel, se ele sobreviver, ele vai voltar para a sociedade. Ele vai progredir para o sistema semiaberto e depois vai para o aberto. Vai conviver conosco. Vai à praia, vai ao shopping, vai ao centro da cidade, vai a um hospital. Já pagou sua pena? Já pagou. Então o que nós queremos? Nós queremos um depósito de pessoas, onde lá eles vão se matar, vão sair de lá bichos, animais e vão nos prejudicar depois? Ou nós queremos conduzir esses presos que foram condenados e devem algo para a justiça e para a sociedade, homens melhores? O que vocês querem fazer? Eu comungo da preocupação do Armando e digo o seguinte: o Darcy Ribeiro, um educador que faz muita falta hoje para o país, ele havia profetizado: ou nós construímos escolas hoje, ou não teremos dinheiro para construir prisões no futuro. Aconteceu. Aconteceu, pouco tempo depois da morte dele está aí. Ele foi um grande educador no Rio de Janeiro, construiu os CIEPs com a ideia dele, maravilhosa, para a criança ficar o dia inteiro na escola, com café da manhã, almoço, educação física, educação convencional, etc. E liberar as mães para poderem trabalhar também, já que ela não teria aquela obrigação de cuidar das crianças em casa. Foi uma ideia revolucionária, muito atacada na época pelo PT, que julgou aquele projeto eminentemente assistencialista. O PT, fora do governo, ele tem um discurso interessante. Então ele se colocou frontalmente contrário, porque verificou naquele projeto uma assistência às pessoas. E hoje, com criar o Bolsa Família, sacola, enfim, isso aí para ele não é assistencialismo, mas a escola, que é educação, para eles é assistencialismo. Então, o que precisa? Lá no estado do Amazonas, pelo que eu acompanhei na reportagem, a administração da penitenciária foi terceirizada. É uma empresa PPP, parceria público-privada, está muito em moda hoje, uma forma de você drenar. O Nobel gosta dessas PPP, dessas OS. É uma forma de drenar recursos públicos. O que aconteceu? O Ministério Público, lá do estado de Amazonas, denunciou que foi superfaturado o contrato com esta empresa, que não cuida adequadamente da segurança do presídio. O custo por preso naquela cadeia é R$ 4.500 e a média comum nacional é de R$ 3.000. Olha só, você terceiriza, paga mais para não fazer nada. Eu acredito que determinados setores do serviço público, da administração pública, não podem ser terceirizados. É a mesma coisa de terceirizar o judiciário, terceirizar a segurança pública. Tem coisas que não dá mesmo, é inerente à própria atividade estatal. Então, quando se terceiriza a própria administração penitenciária, imagina o particular gerenciando algo onde é bem provável a corrupção, o suborno, a entrada de telefones. Aí deu nisso aí, as facções se digladiando de si, se matando entre si, ao ponto do governador do estado respondendo, né?
a esse clamor, dizer, não, mas ali não tinha nenhum santo. Não, eu não vejo que penitenciário seja lugar para guardar santo, também não é. Agora, tem que haver o respeito à integridade física do indivíduo. Mesmo criminoso, ele merece o respeito do Estado. E se o Estado é incapaz de gerenciar o seu próprio sistema prisional, o que é que nós esperamos então dessa sociedade, né? Eu fico preocupado. A Vilma está perguntando, a lei municipal que proíbe a venda de veículos em logradouros públicos, ruas, avenidas, ela existe? O que vocês acham dessa lei? Olha, o famoso... É o cara de Santa Catarina, Catarina, né? O Catarina, aquele sujeito que fica com o dedinho assim nas avenidas de grande circulação de automóveis. E a polícia no passado coibiu isso, porque eles entendem que é a contravenção, de vadiagem, etc. É uma profissão. O sujeito ele é um terceirizado de uma loja, tenta comprar um veículo ou captar a pseudo-venda para levar à loja e o comerciante ali na loja verificar se o carro tem condições de ser negociado, se o preço é bom. Agora, atrapalha o trânsito? Atrapalha o trânsito? É uma discussão. O sujeito está ali trabalhando. O sujeito está ali trabalhando também, né? Para quem mora ali naquele pedaço, tinham muitos ali no entorno do Orquidário, ficavam muitos. Depois passaram ali para Afonso Pena, Afonso Bicério, né? Perto da sua clínica ali, exatamente. Isso. Eu passo ali... Perto da minha clínica, perto do Canal 3 ali, do Canal 3. Francisco Bicério do Canal 3 é na costa. E agora com as obras ali do VLT, atrás da igreja ali. Com as obras ali do VLT, o trânsito está com seu fluxo reduzido, então o sujeito tem mais facilidade de parar. É uma profissão. Olha... Eu vou ser sincero para vocês, não me atrapalha em nada. Eu. Agora, não sei daquele morador que mora ali, tendo uma barraquinha na sua frente, se isso atrapalha, se causa incômodo. Né? Agora, ele está ali tentando ganhar a vida dele de forma honesta. Tentar intermediar uma venda de um automóvel com uma loja. Mas, ao meu ver, não me causa problema algum. Eu também concordo que essa atividade... por não ser uma atividade ilícita, sim, não é contrária à lei, é a mesma coisa de um vendedor. Um vendedor externo, ele vende o produto para o seu empregador, você representa uma indústria, vai numa loja, vende o seu produto, no varejo, sei lá, ele está comprando, ele está intermediando a compra para alguém que vai pagar, não é ele próprio. Então, eu já vendi 2 carros na rua. E passa por um processo de perícia, o veículo, depois vai no tabelião, tudo direitinho, não tem nada ali irregular. Irregular é você usar o Uber, este sim, que é clandestino. Foi boa a pergunta, viu? E clandestino, porque não paga imposto, o poder público não o reconhece, não sabe quem é, o carro não é identificado, volta e meia estão envolvidos em sequestros, estupros, furtos. E isso a própria imprensa está veiculando a todos os dias. E nenhuma autoridade, como disse o Filete, nenhuma autoridade põe o dedo na ferida. Não querem desagradar nem um lado nem o outro. Não, eu entendo então que é difícil, em cima do muro. Mas eu acho que, por exemplo, tem leis importantes. Essa lei é importante para o animal, sim. Embora como o telespectador... o Armando, você mesmo comentaram, é difícil ser cumprida, regulamentada. E na própria lei aqui, o próprio vereador, ele reconhece falhas, né? Falhas, tudo bem, todo mundo falha, é normal. Mas já ganhou o diplominha dele, né? Já fez a festa. Mas reconhece falhas assim no... É marqueteiro o negócio. Reconhece falhas na questão do que é permitido, aquela questão de... tirando os eventos de importância. Bom, mas aí, de repente, deixou o nascimento do teu filho é importante. O jogo do Santos pro cara que é fanático é importante. O jogo do Corinthians é importante. O Palmeiras foi campeão brasileiro. Nasceu o filho do casal, é importante. O Palmeiras foi campeão brasileiro, fazia tempo. Ou seja, a lei é inexequível, né? A lei é inexequível. Vamos ser sinceros. É uma lei importante, é uma lei de primeiro mundo. É uma lei de primeiro mundo. Eu acho que na parte educacional funcionaria melhor. Isso. Na campanha educativa, como para o trânsito, né? Tudo isso. O prefeito Paulo Barbosa proibiu o Uber, né? Os vereadores proibiram, né? Aí o Kenny, que é um vereador que teve uma liderança, teve muitos votos, tal, já falou que já está revendo a questão do Uber. Aí, tal. Mas ninguém fez uma sessão na Câmara, que eu acho que, para decidir essa questão, ou seja, para ajudar o prefeito nessa questão, que é uma questão difícil, né? Muito difícil, e mais, o Uber veio não só para Santos, no mundo todo. Você utiliza hoje o Uber pelo aplicativo no mundo todo. Já existe até o outro aplicativo sem ser Uber e vão aparecer outros. É algo
é algo que veio para ficar. A única coisa, muito bem colocado pelo Nobel, é o seguinte, eu me preocupo, você apanha um táxi na rua, você tem lá, taxista, José, o número dele, tem um número e tal. Ele tem que ter, hoje tem que usar uma roupa correta. Então, mas o que me preocupa é o seguinte, você sofre um acidente no automóvel. Então, sofreu um acidente. Aquele táxi está rodando, ele está rodando, tem o documento, então o seguro obrigatório foi pago. Cadastrado, mas ele pagou o seguro, porque ele sabe que se ele rodar uma semana sem seguro obrigatório, ele vai ser parado numa blitz policial e o carro será apreendido. A pergunta, o Uber, que qualquer um de nós aqui podemos trabalhar no Uber, o senhor sabe disso. É só se cadastrar lá. É só se cadastrar. O automóvel pagou o seguro obrigatório? Nós não sabemos. Ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza, ou fiscaliza como nós somos parados, né? Nós somos parados, às vezes, em algum comando. Documento, o senhor tem documento? Tem um documento aqui, o policial olha, o senhor está liberado, bom dia. Mas o Uber, nós não sabemos se ele pagou o seguro obrigatório. Logo, o senhor que está no automóvel desse sofre um acidente, não terá direito a receber o seguro obrigatório. Então, é uma dúvida que se cria, mas, voltando ao problema do Uber, veio para ficar, não vai conseguir... Tem uma questão, mano, que eu queria enfocar. Porque a lei da mobilidade urbana não autoriza o Uber a atuar clandestinamente. Todo o transporte remunerado, essa é a diferença. Se é remunerado, há um interesse do poder público em arrecadar os tributos sobre aquela remuneração, sobre aquela atividade. Então, eu não sou contra a atividade remunerada. Como já existe o táxi e é regulamentado pelo artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que essa atividade é privativa de veículos autorizado pelo poder público competente, que é o municipal, com chapa vermelha, com identificação no veículo, enfim, com licença renovável a todo ano e atestado de antecedentes dos condutores renovável a cada 2 anos, quer dizer, uma série de garantias para proteger o usuário. O Uber fornece isso? Não, o Uber quer saber o seguinte, cadastrou, viajou, leva 25% para os Estados Unidos. Então, já existe uma lei complementar, que é um Código de Trânsito Brasileiro, que diz que essa atividade só pode ser exercida com autorização municipal. O município não autorizou, aí vem algum juiz, não, mas é a liberdade de trabalho. Liberdade de trabalho? Então eu sou advogado e aparece um clandestino aí no aplicativo e diz, olha, vem aqui que eu faço tua consulta. Não é assim, eu tenho que ter inscrição na OAB, o médico tem que ter sua inscrição. A atividade é regulamentada, tem que respeitar sim, a Constituição faz essa ressalva. Salva as atividades regulamentadas. Ora, se a atividade remunerada de transporte individual de passageiros é regulamentada, como eu posso admitir em sã consciência que venha uma multinacional no Brasil e imponha a sua condição? Ela está levando pau em muitos países do mundo, viu? Inclusive nos Estados Unidos. Porque esses chamados colaboradores dela, parceiro, na verdade são verdadeiros empregados. No dia que alguém questiona a atenção que ele deu para o passageiro, eles cancelam do aplicativo. Então eles punem, tem que atender de tal horário, tem que ter uma remuneração X, tem que obedecer o preço estabelecido pelos Estados Unidos. Quer dizer, é uma ingerência externa na soberania nacional. O que eles fizeram? Eu fico revoltado do judiciário não enxergar isso. Não enxerga. Esses caras que são parceiros são verdadeiros empregados. Cadê o Ministério Público do Trabalho que não promove as ações correlatas para obrigar o Uber a registrar? No dia que o Uber tiver que pagar direitos trabalhistas para os seus parceiros, no dia que o Uber tiver que pagar os tributos que são pagos pelos taxistas, a coisa é diferente. Aí eles não vão praticar aquele preço. Nunca. Impossível. A coisa não fecha. É isso que eu queria falar. O preço é muito inferior. Lógico. Muito inferior. Você apanha um táxi, por exemplo, uma corrida de R$100, o Uber faz essa mesma corrida por R$48, R$50. Isso. Afora isso, a empresa Uber fica com 25% da corrida na fonte. Na fonte. Só que o taxista, o condutor do Uber, ele tem o desgaste do carro, o combustível, a renovação, a compra do carro, e precisa ter o lucro. Isso. Ele tem que ter o lucro. Quando tiver que trocar o carro, ele não tem capital para ele não consegue trocar. Se você pagar imposto, ele é capaz. Mas se tivesse que pagar um ISS por estimativa, alguma coisa, porque, por exemplo, se você trabalha, você tem que. Você está usando o calçamento, você está usando as coisas. E muitos Ubers vêm de São Paulo também. Ainda tem esse estímulo? Final de semana, o Filete falou muito bem.
final de semana... Manda os caras virem invadir a cidade? Não é que invade. O cara traz, vamos supor, ele pega uma aposentada que quer passar o final de semana... De lá pra cá. Pega uma pessoa que não tem carro... Não, mas manda atuar aqui também, eu tenho o estímulo dele. Olha, vai pra Santos que tá todo mundo lá. Porque lá cai o movimento nos finais de semana. Eles vêm pra cá. Aí o cara pega um transporte pra cá, vem pra cá. E o cara fica aqui em Santos, porque às vezes não sabe nem as ruas, mas tem o aplicativo e tal, e vai trabalhando aqui, quer dizer. Aí você passa de, vamos supor, tantos Uber para o dobro, né? E o taxista que tem uma atividade remunerada e tal, a gente não é contra o Uber, veja bem. Nós somos contra a contra-maneira. A contra-maneira que entrou no Brasil, né? Pagando só 25% e não pagando nada pra cá. Então, é isso que eu gostaria de saber. E eles não pagam nada? A empresa Uber aqui no Brasil não deixa nada? Nada, porque o dinheiro já cai na fonte. É descontado. Depois o Uber repassa para o chamado parceiro o resíduo, os 75% agora. Com esses 75%, o parceiro tem que comprar o carro, pôr gasolina, pagar licença, multas, etc. E no dia que tiver que repor o carro, aonde que ele vai ter dinheiro? Tem muita gente desistindo. E o preço é variável. O preço é variável. Conforme a demanda, ele vai, chamada dinâmica. Se estiver chovendo, às vezes, se tiver uma chuva, aquela chuva forte, é lógico. Aumenta o preço. O taxista também não é burro, ele se esconde na chuva, fala, pô, não tem táxi. Mas se está alagado, o cara não vai pôr o carro dele no meio para estragar o carro por uma corrida, né? Essa é uma dinâmica que as pessoas reclamam também. Mas Uber, se tu pegar um sábado assim, 7 horas da noite, chovendo, ele vai sair mais caro que o táxi. Você entendeu? Depende, porque aí é uma dinâmica de multiplicação. Da procura. E o Código Tributario brasileiro diz que quem fixa o preço é o poder público. E quem fixa, no caso do Uber, é ele mesmo, é o aplicativo. Quer dizer, então nós estamos aceitando, porque é mais barato, uma situação que agride frontalmente os interesses nacionais, a questão da receita tributária e a atividade remunerada de um trabalhador brasileiro. O que me preocupa é a segurança. E a segurança, porque sobretudo. Você ingressa no carro do Uber, você não sabe quem é a pessoa. É um o taxista estranho. Você sabe, ele está ali naquele ponto. Conheço esse taxista há 30 anos, ele está aqui, ele é amigo nosso. A dona Norma e o Você Adalberto, liga e pede aquele taxista. Agora o Uber é complicado. Dona Norma e o doutor Adalberto, eles perguntam aqui, ó. Qual a CNH do taxista? É profissional? É profissional. É profissional. Obrigatório. O outro não, do Uber. O do Uber não é obrigado. Não exige. Só exige que o carro tenha tais condições e que seja cadastrado. Só isso. Agora, o taxista tem que ser profissional. O do Uber não. O taxista tem que apresentar atestado de antecedentes criminais a cada 12 meses. O Uber não exige, até baixou uma portaria do Uber dispensando a apresentação de antecedentes criminais de seus parceiros. E por isso que acontece. Aconteceu aqui no Guarujá, parece no ferryboat, um carro de Uber atendendo ou sendo partícipe de um crime aí. Esses dias saiu na imprensa, alguém foi sequestrado, sequestro. Carro do Uber. Aí o Uber vai responder por ele não tem nada a ver com ele, eu só cobro do que ele faz a serviço do crime, Uber, porque ele não é cadastrado, o poder público não tem controle sobre ele, então funciona à margem do processo. Eu acho que a gente tem que respeitar o trabalhador brasileiro. Bom, chegamos ao final do programa. O Norbert vai vir um programa aqui para falar sobre essa questão também do hospital, tal, essa questão jurídica, né? Queria agradecer a presença do Armando de Matos, volte sempre aqui. Muito obrigado, quero deixar um abraço para todos os santistas, né? Amanhã é aniversário da nossa cidade que eu amo muito, prezo muito, e dia de festa amanhã, feriado. Um abraço a todos os santistas e um grande abraço aos meus colegas aqui de bancada. Nobel. Agradeço a você, Filete, um abraço para o Augusto Capo de Casa, está fazendo falta, né? A gente tem saudade. Grande Augusto! Grande Augusto! E ao povo santista pelo aniversário de nossa cidade, no dia 26 de janeiro, amanhã, né? Portanto, e um abraço a todos os taxistas e tenho a certeza que a justiça pode tardar, mas um dia ela virá. Ou pelo menos a gente luta para que isso aconteça, tá bom? Parabéns, Santos, pelo dia de amanhã, parabéns, São Paulo, por hoje, parabéns, São Vicente, pelo domingo, né? Parabéns, Praia Grande, as nossas cidades aqui queridas. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.